Pessoal, é hoje às 11h59 a promoção da minha consultoria esportiva, mais informações fixadas aqui nos comentários. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 8 dicas para você emagrecer mais comendo mais. Leandrão, esse é o vídeo dos vídeos. É o vídeo que eu queria ter visto no meu passado de obeso mórbido. Então vamos lá. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos lá. Número 8, suplementar menos. Pensa só no seguinte, 100 gramas de carne, quanto de proteína tem? 20, 25 gramas, pesado cru? Vamos agora pegar um shake de whey protein, vai ter 20, 25 gramas de proteína? Em quanto? Em 30 gramas. E aí você vai dizer, tudo bem, mas você vai meter água para dentro, vai transformar em 200 ml. Se eu pesar isso aqui, dá 200 gramas. Ou um pouquinho mais, né? Que tem o whey mais a água. Que eu estou consumindo o dobro de volume pela mesma proteína. Então, na verdade, eu estou ingerindo mais. Sim, mas a digestão do líquido e do whey é muito mais rápido do que da carne. Na carne, você mastiga. A mastigação ativa processos que vão gerar saciedade na gente. Logo, se você suplementa com proteína, carboidratos, você come menos. E se você come menos, você vai ter mais fome. Então, para você comer mais e emagrecer bem, você tira a suplementação, que é líquida, que é em pó, e manda a alimentação. E sim, a proteína do whey ou da carne, para o nosso organismo, na prática, vai promover o mesmo resultado. O whey não vai te hipertrofiar mais. O que vai te hipertrofiar mais é boa dieta, é você levar o seu treinamento até a falha, descer o cacete no treino, isso beleza. Mas eu não sou contra suplemento. Você já viu isso aqui no canal? Você lembra que os suplementos, eles são alimentos de forma concentrada ou isolada, que podem ser muito bem-vindos ou não. Como é o caso do número anterior, o número 8, mas o número 7, os termogênicos já são muito bem-vindos. Os termogênicos, eles não vão fazer você comer muito mais, mas eles melhoram um pouquinho o seu metabolismo. Então, em tese, você melhora a sua eficiência e você consegue comer mais, perdendo gordura corporal bacana. Se não fosse tudo, você aumenta o seu poder de saciedade, porque eles têm efeitos anoréxicos, ou seja, você experimenta menos apetite quando você consome um termogênico que tem estimulante, como é o caso da 1,3,7-trimetilxantina, que você já consumiu, talvez consumiu hoje, que nada mais é do que a cafeína. Então um termogênico pode te ajudar bastante a ter conforto com a comida e emagrecer muito bem. Número 6. Galera, eu vejo isso bastante com os meus alunos. Se mata na dieta, se mata no treinamento e não perde muito peso. Eles perdem um pouquinho e tal. O que é legal de ver? Tireoide. Algumas pessoas estão com o TSH, hormônio tireoestimulante, muito alto. Você vai dizer, isso é bom, não é? Não é não. Mas é o hormônio que estimula a tireoide. Se ele está alto, quer dizer que está estimulando muito. Não. Se está alto, quer dizer que ele está tentando estimular muito. E se ele está querendo estimular tanto assim, é porque lá embaixo está ferrado. Para você não esquecer mais. O teu patrão, ele, quando te procura, é porque ele quer que você trabalhe mais ou menos? Mais. Quando você está trabalhando certinho, ele nem lembra de você. Nem lembra. Brincadeira, tá, pessoal? Ou não, né? Para alguns não. É a mesma coisa quando a gente fala da tireoide. Se eu estou tentando gritar, fazer funcionar lá embaixo, é porque não está funcionando. Agora aqui nós temos duas vertentes, tá? TSH fora do valor de referência. Então meu TSH está 6. Medicar, hipotiroidismo e beleza. Alguns médicos de escola mais nova assumem que quando passa de 3,5 TSH e o T3 e T4 fica correspondentemente baixo, já indica um caso que essa pessoa pode ter danos na sua vida. Mesma coisa a testosterona, 200 a 800. Se eu tiver 300, eu estou dentro, mas eu estou dentro perto do baixo, então eu não vou render tão bem. Na tireoide é a mesma coisa. Então eu vou modular os meus hormônios para que fiquem mais próximos do maior valor. A testosterona tem muito mais médico que quando está 300 já quer ver um jeito do que uma tireoide que está funcionando ali próximo do seu quadro de referência baixo. Então dá uma olhada nisso. Porque a tireoide baixa, obviamente, vai fazer você ter que comer muito menos para emagrecer o mesmo tanto. Número 5, treinar pesado. Quando você treina pesado, você gasta calorias.
Quando você treina musculação para hipertrofia pesado, você constrói massa muscular e isso aumenta o seu metabolismo. E quando você treina pesado, além dessas duas coisas, existe uma terceira que é chamada de EPOC, superutilização do oxigênio pós-exercício físico, que nada mais é do que você consumir mais calorias mesmo em repouso. E isso vai fazer você emagrecer mais, comendo mais. Número 4, testosterona. Da mesma maneira que eu falei da tireoide, a testosterona também influencia. Homem de 200 a 800, mulheres de mais ou menos 10, 15 a 50. Porém, para mulheres é muito melhor ficar em 50 do que em 15. Para homens é muito melhor ficar em 700 do que em 300. Logo, tenta modular sua testosterona de alguma maneira para que fique o mais próxima possível disso. Claro, você tem que ver se é possível para você e tudo mais. Você não vai fazer isso por conta. Você vai procurar um médico para te ajudar nisso, para ver se pode ou não, para ver qual que é a melhor intervenção. Porém, a testosterona é fator determinante para a nossa taxa metabólica basal. Tanto é que o nosso número 3 seria o uso dos recursos ergogênicos, químicos, cópias moleculares dos hormônios masculinos, como por exemplo usar testosterona acima dos 800, que obviamente vai te trazer colateral. Fica tranquilo que mesmo que você faça com um médico, você vai ter colateral. Pode ficar, aplicou hoje, amanhã já acorda com alguma coisa pior. Fica sossegado. Então, caso você queira essa vida de tomar hormônios acima do que o que você precisa, você vai ter coisas boas e coisas ruins. Número 2. Aumentar o cardio. Galera, a gente treina pesado e acontece tudo aquilo que a gente falou, né? Temos o EPOC, que a gente já conversou, temos também a questão de gastar mais calorias, só que eu não posso treinar musculação demais, porque senão eu danifico a articulação, crio lesões, a musculatura não recupera. Então eu preciso fazer uma atividade que seja sistêmica. Essa atividade sistêmica e não localizada, que é o caso da musculação, é o aeróbico. Só que o aeróbico de alta intensidade. Então, HIIT, uma corrida constante a 150, 160, 170, 180 batimentos por minuto e assim sucessivamente. Um aeróbico em jejum também vai causar um aumento de gasto energético, que é uma movimentação. Só que o EPOC dele não vai acontecer, porque é de baixa intensidade. E o nosso número 1, campeão de longe, é consumir alimentos de baixa densidade energética. Ou seja, vamos pegar aqui, sei lá, macarrão. 100 gramas de macarrão, já deu fome, você está falando aí de mais ou menos 130 calorias. Vocês já se perguntaram quantas calorias tem 100 gramas de pepino? Mais ou menos algo em torno de 20, 25 calorias. Ou seja, para 100 gramas de macarrão, você comeria 600, 700 gramas de pepinão. Aí você vai dizer, Leandrão, daqui a pouco vai estar saindo pepino por todos os meus orifícios de tanto que eu vou consumir. Claro, eu não estou dizendo que você tem que consumir só pepino. Foi só um exemplo. Você vai pegar uma melancia, que é uma fruta que tem alto índice glicêmico, verdade, mas a carga glicêmica dela é baixa. Então toma cuidado com o índice glicêmico dos alimentos, porque nem sempre os de alto índice glicêmico não são aqueles que você não pode consumir. Então, uma melancia também vai ter suas 25, 30 calorias, um moranguinho, 30, 40 calorias. Ou seja, coloca alimentos de mais baixa densidade energética, aqueles que oferecem menos calorias para cada grama analisado. Leandro, você poderia nos ajudar nos mostrando quais são os alimentos que têm menos calorias? Porque a gente pode descer a lenha neles, não é que é à vontade, mas eu posso fazer trocas na minha dieta para comer muito mais, ter muito mais saciedade e emagrecer muito mais fácil. Tá aqui, fiz um vídeo com os alimentos que têm menos densidade energética para você usar na sua dieta.